Você vai ficar achatado também. Não é só eu, não. Hã? Agora você Ganhei. vai... Corta nessa do meio para achatar ele também, que ele falou que eu fico assim, ó, aqui, ó. Tá vendo? Fiquei, Doutor Luiz Alfredo, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Como é que Prazer tá? estar com Joinha? você. Casa Então, Nova? Casa Nova, você não tinha vindo aqui ainda, não? Não, ainda não. Não, Só né? tinha sentido. Só tinha sentido. Assistido, né? Assistido. Como é que tá o estacionamento ali, tá bom? Tá bom, Joia, melhorou. Ai. Se que não educa a destra. Ai. Que não educa a destra, né? A educação é pra gente, adestrar é pra cachorro, né? Não necessariamente. É para quem não tem raciocínio. Mas uma polêmica, eu vou perguntar para o senhor aqui. O pessoal fala, mas doutor, o estacionamento é público, é livre? Não, mas é correto. Todas as ruas, né, que não tem regulamentado é público, né? A questão é a visão comercial de cada um que está postado sobre a frente da rua. Isso é uma questão de visão comercial. Então você não discute gosto, você não discute torcida, fé, você apenas troca ideia. Você não tem reciprocidade, você fica quieto, aguardando que a pessoa eleva culturalmente. Demora, mas sobe. Depois, com o tempo, a gente viu que subiu, melhorou bem a padronização. Olha, eu coloquei meu carro ali em frente ali, viu? Não, mas eu não me importo. Não, né? Quem deve se importar são teus clientes, não os meus. 12h49. Bom, deixa eu falar dessa polêmica aí, doutor. A prefeita Regina do Bar entrevista uma emissora de rádio aqui, o senhor deve ter acompanhado. Ouvi. O senhor ouviu? Ouvi inteiro. Me pareceu isso é notícia, destaque em alguns sites, até no site do Fábio Campana, que é um blog, né, lá de Curitiba, que trata das questões políticas, ele destacou essa situação que a prefeita deixou claro na entrevista, que ela demitiu, exonerou uma funcionária presidente da Previscan, a Zumeia, que é servidor de carreira, em retaliação à vereadora Vilma, que não teria votado, né, essa eleição, votado nesta remanejamento de orçamento, 20%, né? Não manteve os 20% não que foi pedido. para que ela pudesse remanejar de uma secretaria para outra, né? Correto. E aí, como ela não obteve essa condição, né, ficou engessada, ela acabou dispensando, exonerando a Zumé, porque foi uma indicação da Vilma e a Vilma votou contra isso. Como é que o senhor vê essa situação? A Câmara, eu acho uma manifestação infeliz. Infeliz. Né? Eu sempre tive uma preocupação com a prefeita Regina, que, até onde eu conheço, historicamente, pela cidade, é uma pessoa bem voltada, é uma pessoa de uma boa índole, mas é uma pessoa assim, que tem uma ausência de conhecimento de gestão, de posição política. E eu estava ouvindo a entrevista, e, de repente, ouvi esse impropério de que seria a Zumeia exonerada do cargo de presidente da Previscan, porque a vereadora Vilma havia tomado uma posição técnica dentro da Comissão de Finanças e Orçamento e depois como vereadora. É muito parecido essa manifestação da prefeita Regina com as manifestações do prefeito Nelson Turek. Por isso que eu acho que ela foi pessimamente orientada. Mais uma vez, ela exteriorizou uma coisa que ela tecnicamente não sabe o que está falando e por que está falando. Eu acho que ela foi infeliz. Fazer uma comparação, e ela diz o seguinte, a Zumeia faz um bom trabalho, consertou a Previscan, mas eu vou exonerar em retaliação. Por que surgiu isso na prática, a não ser a família dessa servidora ou de qualquer outro servidor demitido? E ela ainda fez uma citação, vou fazer isso como presente de Natal. Nossa. Eu acho que isso é um destempero que a prefeita não precisava. Eu coloco isso como um momento de vulnerabilidade intelectual. Naquele momento ela estava em surto psicótico, ela não era uma pessoa normal. Aí eu acho até que isso tem que ser passado por um psiquiatra. Não é normal essa manifestação, até porque é muito difícil você ver alguém falando assim, olha, de Natal eu vou te dar de presente a tua demissão. Agora, eu não vejo muita lógica nisso. Então fugiu do campo da racionalidade. Sim. Na realidade, o que me chamou a atenção não foi o voto que a vereadora deu, foi o voto que os outros deram a favor, ou fizeram com medo de uma retaliação como essa. Foi avisado, porque havia esse burburinho que isso poderia acontecer antes da votação. Então, essa comissão parlamentar de inquérito que está começando a nascer, começando a querer saber, é saber exatamente isso. Quem está votando na base, está votando por sua convicção partidária, você pode votar até que a gente pode considerar um absurdo, mas você, politicamente, você entende que deve fazer daquela forma. Agora, se tem cargo, como é que é isso? Então, agora, a minha opinião, e eu quero saber a sua também, eu vejo o seguinte, desculpe,
Se a prefeita Regina do Bairro se comportou desta forma, com o respeito que nós temos pela pessoa dela, vamos falar do cargo de prefeito, que é público. Se ela se portou desta maneira, diante a esta situação, ou seja, a vereadora Vilma não votou comigo na Câmara, eu vou exonerar uma indicada dela na Probiscam. Quer dizer o quê? Na minha ideia, ela está completamente equivocada, porque ela está com a concepção que o cargo público é um balcão de negócios. Seria uma barganha, uma barganha. Por isso que surgiu. Porque o caso do mensalão barganha. envolveu dinheiro, mas envolveu uma postura dentro do Congresso. Que não deixa de ser dinheiro. É uma vantagem. Uma vantagem. Né? Então, esse dia até você me perguntou, né? Eu vi uma manifestação de um assessor do Ministério Público, o promotor de patrimônio acha que também não. Acha que mensalão é uma coisa e o que está acontecendo aqui é outra. Eu entendo que é vantagem. Vantagem sobre qualquer forma. Sim. Não interessa se você ganhou uma viagem, você ganhou um cargo, você isso, pode não aquilo. pagar dinheiro, mas não se você é trocou um favor... votar por força de que não a sua vontade própria. Mas eu queria esclarecer um assunto. O orçamento, da qual a vereadora Vilma foi relatora do plano plurianual, da Lei de Diretriz Orçamentária e do orçamento anual, chegou na Câmara 1º de outubro. De outubro, novembro e começo de dezembro, nós fizemos várias reuniões em que eu participei, com a presença da Vilma, com a presença dos secretários municipais encarregados da elaboração do orçamento. Durante todo esse período, nós insistentemente perguntamos para eles, gente, por que vocês não têm previsão no orçamento de 2014 de tampar um buraco de rua, de reformar uma escola, de fazer a manutenção? Então, o que foi deliberado, o que foi discutido, é que a gestão da prefeita Regina, isso é para que todo mundo saiba, para que fique bem claro, ela não apresentou para nós, vereadores, uma programação de manutenção das coisas da prefeitura. Nós falamos, mas como? Vocês vão viver do quê? Não, veja bem, se o governo federal mandar um dinheiro, nós vamos fazer posto de saúde, ou vamos fazer uma creche, ou vamos tampar o buraco. Mas e o dinheiro que a gente arrecada aqui, os 130 milhões que é nosso, vocês vão fazer o quê com isso? Nós vamos pagar salário, mas vocês não vão trocar uma lâmpada, vocês não vão ampliar, fazer a manutenção? Então, como durante esse ano as suplementações orçamentárias mostraram alguns buracos feios, por exemplo, fazer a manutenção, plano para 2 escolas, fazer um plano de projeto de prevenção de incêndio. O valor da suplementação, R$ 69 mil, mas não custa 69 mil. O vereador Batilani, relator, foi dar uma pesquisada, custava 29 mil, então nós tivemos que reduzir. Fomos fazer a suplementação da coisa do Natal, que tanto se falou, 80 mil reais. Na primeira licitação, eram 10 itens, gastando-se 74 mil reais. Na segunda licitação, Aderi, eram 31 itens, gastando os mesmos 74 mil. Só um Papai Noel lá, que estava cotado a 6.700, virou 3. O metro de mangueira, que era R$ 5,90, veio para R$ 3,70 o metro. Então, a suplementação ainda se mostra necessário, o monitoramento pela Câmara, porque cada vez que pede uma suplementação, a gente pede por quê? Esses dias pediram uma suplementação que está lá, R$ 160 mil para fazer a adequação da Vila Guarujá. Aí nós perguntamos, vai gastar esses 160 mil? Eu ouvi falar que contratou uma faculdade para fazer isso. Não, a faculdade é de graça. Se a faculdade é de graça, os 160 mil vocês vão gastar onde? Dá para falar? Por quê? Por que vai gastar? Com quem que vai gastar? Até porque nós sabemos que no caso da Vila Guarujá há uma ação civil pública clara, textual, de que o município não pode pôr dinheiro lá, enquanto o loteador, a família do loteador, não resolver a pendência judicial que está de ação civil pública. Mas quantas solenidades e quantos burburinhos já foram feitos, dizendo para a população, enganando esse povo lá, de que a Vila Guarujá ia ser... Eu já fui lá com a Nelson Turk, que veio lá o Zamir Teixeira, que foi o Gurgel, que foi um monte de gente lá para resolver. Porque por exemplo, eu sempre disse, eu fiz campanha, eu não vejo a hora da gente fazer, eu não vejo a hora de nós fazermos o asfalto, as galerias, o meio-fio. Os lotes de quem pertence, a escritura de quem é, isso não é problema da prefeitura. A prefeitura tem que dar qualidade de vida. Até porque a prefeitura, quando cobra IPTU, você não precisa ter escritura. Você pode ser posseiro, ocupante, aquele que está guardando o prazo de uso capião. A prefeitura não interessa a forma que a pessoa é dona daquele lote. O que interessa para a prefeitura é que a pessoa tenha locomoção, circular, asfalto, meio-fio, iluminação pública, rede de esgoto. E é isso que a prefeitura está enrolando para fazer.
Então, dizer lá, não, vamos ver quem é dono disso. Isso já foi feito uso campeão, isso já foi feito um monte de relatório. Então, não é querer resolver, é querer gastar um dinheiro com algo que não é tão interessante. Tá. Eu tenho pouco tempo hoje para falar com o senhor, mas eu vou tentar delimitar o tempo para alguns assuntos. Em 1 minuto, me diga aí a tua avaliação, mas uma avaliação condizente com a população. Como é que o senhor avalia toda essa situação, esse imbróglio aí desta licitação de Natal? Olha, na realidade, até ouvindo a secretária e depois ouvindo o Observatório Social, toda licitação, quando você tem que ter um projeto. Você tem que saber o que eu vou comprar, de quem eu vou comprar e como vou comprar. Não foi feito isso. Não foi feito um estudo prévio. É uma administração de remendo. A prefeita Regina entrou, em vez dela fazer o planejamento da gestão dela, ela continua fazendo os remendos que vinha fazendo antes. Você vê esse descalabro do transporte escolar. É uma coisa que machuca você ver estudante naquelas condições. A questão do custo da iluminação pública, que a gente sabe que sobra dinheiro, gasta dinheiro à toa e não investe nada. Então, o que houve com a iluminação de Natal? Houve, efetivamente, uma ausência de capacidade técnica de fazer uma coisa simples. Só isso. Infelizmente, isso está ligado às pessoas que exercem o cargo. Aí o senhor quer dizer que existe ali um negócio chamado incompetência. Existe uma ausência. Pode ser. Pode capacidade ser. É que técnica, competência tecnicamente, você pergunta para mim como advogado, competência é aquilo. Você está no cargo, você pode fazer. Quem compete né? ou O que a gente fala é negligência. É incapacidade de fazer uma coisa banal. Né? Certo. Mais 1 minuto para o senhor me falar. O senhor sempre insiste ou reitera nas suas palavras de que se continuar do jeito que está, o Rodrigo Salvadori pode preparar o terno. Por quê? Por esses motivos. Você pega uma prefeita que vem em público e fala assim, se não votar do jeito que eu mando, manda embora. Então, ela mesma está reconhecendo que ela barganha voto. Então, é esse rompante, essa ausência de capacidade de ser estadista. Né? Não adianta eu ficar proliferando uma palavra divina ou de falar em Deus e se eu me travesto no anjo das trevas e acabo virando um diabo loiro. Então, não adianta você ser um diabo loiro se você não tem um respeito pelo que você faz. Ora, gastar mais com o dinheiro da iluminação de Natal e depois ligar para os empresários, será que dá para você me dar uma balinha? Mas você não acabou de me chamar de vagabundo, de safado, agora você quer que eu dê uma balinha para você? Qual bala que você quer que eu mande para você? Que tipo de fabricação de bala você quer que eu mande? Então, são essas incoerências na gestão que eu não consigo entender. Eu não consigo ter essa noção. Mas parece que a Sicano deu a bala, viu, que o senhor está falando aí, viu? Eu não sei qual. Não, o senhor sabe, sim. A Sicano deu bala já, viu? Não, eu sei que estava ajudando. Até porque você não pode também pegar que as pessoas penalizem e generalizar. Quando o senhor fala em questão de administração, podemos dizer que a prefeita Regina Dubay, o senhor sempre disse que ela está mal assessorada. E dá para se dizer que ela não tem o preparo adequado para ser prefeita hoje, então? Você tem um conjunto de ações. Né? Eu sempre disse que quando ela estava na fase de transição, ela poderia ter feito mais do que os assessores do prefeito Nelson Turco permitiram. Boicotar informações. Quando ela tomou posse, você tem que saber o que você está gestionando. Quantas escolas, condição de escola, quantos alunos, condição de aluno, ampliação. Quais vão ser as nossas metas? Por exemplo, ela soltou a construção da UPA, na Asa Leste, que é um tipo de um posto 24 horas, numa linguagem vulgar. Assinou recentemente 2 postos de saúde, porque a Centina em Cidade Nova. Só que no posto de saúde lá hoje, do Paulista, o 24 horas, a Coapar e os demais, estão faltando médico, remédio. Quem trabalha lá não tem uma cadeira, quem trabalha lá não tem um papel higiênico, quem trabalha lá não tem remédio suficiente para a demanda. Não tem, eu acabei de encontrar uma senhora aqui na porta do programa, estava entrando aqui chorando com uma lata de leite, que a neta está 2 dias sem comer, porque a prefeitura não pode mais dar o leite em pó que a neta precisa. Vai construir, aí eu perguntei, vocês vão construir? Beleza, a população precisa, gosta. Qual é o médico que vai atender lá dentro? Quem é enfermeiro? Quem é o técnico? Quem é o vigia? Então, isso é falar e saber. Um detalhe, dessa licitação, se não fosse o valor da licitação ter baixado, a prefeitura ia ter que pagar 52% da obra. Então, é uma prefeita, eu acho que ela tem que ir a Brasília. Mas ela vai a Brasília e traga o que Campo Mourão precisa. Não o que Brasília precisa de Campo Mourão para dar voto para lá. É isso que nós temos que perder. Eu acho o deputado Zeca Dirceu um excelente deputado, mas ele faz a parte dele. E eu queria que a prefeita fizesse a mesma coisa dentro de um campo de planejamento, a realização. Voltar para os nossos interesses. Os interesses de Campo Mourão, frente, né? Então tem um cara que falava assim, de Campo Mourão para Paraná, para o Brasil e para o mundo.
Aí termina condenado, algemado, sem poder ser candidato a mais nada. E tem uma diferença básica. Se a prefeita tiver dor de cabeça, o patrimônio dela vai pagar o prejuízo. Por falar em patrimônio e dor de cabeça, a função do vereador é legislar e fiscalizar os atos do poder público. Estou certo? Na realidade, antigamente o vereador cuidava para que o prefeito não roubasse. Aí, como você tem Ministério Público, foi ampliado isso, Observatório Social. O vereador faz o seguinte, ele planeja a cidade, ele pergunta quais são as nossas prioridades. Então, a nossa prioridade é pavimentar as ruas e tampar os buracos. Aí ele cuida para que a prefeita gaste o dinheiro só com aquilo. Então, a gente fiscaliza a aplicação do orçamento. Então, como nós, vereadores, fazemos o monitoramento do orçamento, por força disso que a gente procura não deixar gastar à toa. Certo. Nós já fizemos a Comissão Especial de Transporte Escolar, devemos estar findando agora, então a gente deve ter uma redução de pelo menos 20% Isso nisso. que eu ia te perguntar agora, então. O senhor entrou no assunto aí. Se o vereador tem essas funções, vamos resumir, fiscalizar, legislar e observar a aplicação do recurso público. Os senhores têm observado, têm fiscalizado, o que é que os senhores estão fazendo para observar essa licitação que o município tem com esta empresa chamada Embracol do transporte escolar? Porque eu tenho informação que essa empresa tem momentos aí que ela roda com os ônibus vazios, em alguns pontos, área rural da cidade, vazio, bate carroceria vazio, só para contar a quilometragem, para poder manter o mesmo recebimento, e que faz muitos anos de que não tem um fiscal efetivo da prefeitura que vá lá e fiscalize, que tome nota, ou se faz isso, tem alguma ligação. O que o senhor sabe disso? O que o senhor pode me dizer? O relatório está sendo concluído, da vereadora Vilma. Nós tivemos a ajuda, nós tivemos 5 estagiários fazendo o acompanhamento dentro. Tivemos alguns momentos os estagiários do Observatório Social, mas o dono da empresa sempre botando o pessoal para correr, não deixando fotografar, é um inferno. Você tem que ligar. Deixa? Não gosta não. Quando você tira a foto, Deus nos acuda. Aí realmente tem algumas coisas que eu vi incidentemente no relatório, mas não vi ele inteiro ainda. Por exemplo, a empresa tem que deixar um aluno no João de Oliveira Gomes. E tem que deixar um outro grupo de alunos na Unidade Polo. Você descendo ali a Comendador, qualquer dessas avenidas. Ele não faz isso. Ele pega, por exemplo, ele está lá na João Teodoro, ele pega a Ivete Paula Xavier, desce aqui embaixo na prolongamento, depois da José Custódio, sobe aqui por trás e ele dá uma volta enorme para chegar naquele ponto para poder fechar a quilometragem. Houve caso do ônibus sair da garagem e ir até o 128, rodar 2h30, sem nem tirar nenhum aluno. Cadê os alunos? Aí a mulher fala, você está de gozação, né? Você está aqui hora do almoço, os alunos daqui são só à noite, são só de manhã, aí final da tarde. Então, isso a gente já viu no relatório, já está atestado. Então, a gente deve fechar essa votação, passar para os vereadores. A questão do fiscal, tem fiscal. O mesmo que é o da prefeitura, é o mesmo gerente de transporte da empresa, é a mesma pessoa. Espera aí. O mesmo fiscal que trabalha na prefeitura, trabalha na empresa? A mesma pessoa encarregada na prefeitura de supervisionar a planilha é o mesmo que faz as linhas dentro da empresa e o controle dos ônibus. Mas daí não tem uma isenção eu diria assim, como é que você coloca o mesmo que trabalha na prefeitura é o mesmo que presta serviço para a empresa? Não, isso daí não vou. Como é que você fala para falar vulgarmente? Bate escanteio e cabeceia. E cabeceia? É basicamente isso. Bom, por aí. possível... Então, é esse tipo de postura que a prefeita manteve, não alterou, a questão das locações dos imóveis, a questão do transporte. Quer dizer, dá a impressão que do Nelson Turk para cá, de algumas irregularidades na gestão Nelson Turk, muito pouca coisa mudou. Sobre o aspecto de contenção de valores, sobre o aspecto de planejamento, é igual. É igual. É igual. É possível ter uma CPI do transporte? Deverá haver. Deverá. É possível Provavelmente. ter uma CPI do lixo? Eu acho que haverão ainda, né? Comissões especiais, pode ser CPI, do transporte dos estudantes, provavelmente do transporte coletivo, do lixo, da ocupação dos terrenos que já começou, porque a prefeita foi dada a ela de junho até dezembro para que ela tomasse essas providências, elas não tomou, pelo contrário, houveram novas invasões, né? Então, em relação a isso. Agora tem muita e gente eu acredito fala... que haverá também essa questão aí, se há ou não votos de vereadores direcionados por isso ou aquele. Porque tem gente que fala que ganhou terreno aí para votar, viu? Isso a gente viu algumas coisas, mas eu acho que isso tem que ser confirmado, né? Porque essa verdade ela tem que ser comparada, tem que ser analisada, senão eu acho que é perjúrio você falar algo sem saber ao certo. Mas nesse caso específico da gestão, eu acho que 2014 vai ser bem profícuo. Tá certo. A troca de voto por favores, a indicação,
particularmente acho que a prefeita foi extremamente indelicada com os vereadores da base. Eu não acredito. Os vereadores que votaram para a convicção política, né? Eu acho que favoráveis ou contrário, eu acho que ela foi assim extremamente, a palavra melhor que eu acho é infantil. Né? Extremamente infantil, é a melhor palavra que eu acho. Ela acho que teve um rompante, eu repito, eu acho que é um momento de vulnerabilidade de intelecto, de racionalidade, eu acho que ela perdeu, ela estava num surto psicótico naquele momento, eu acho que estresse, alguma coisa, ela não estava no juízo normal dela quando ela falou isso. A única coisa que eu consigo ver, eu não acho que a pessoa insana, agora se começar a repetir, aí é aquele caso, né? Coitadinho. Você acha que ela está mal assessorada? Eu não faço esse juízo de valor, porque seria a mesma coisa de falar dos assessores que eu escolho. Né? Eu diria que a prefeitura está com mau planejamento de execução fim. Agora, onde é o defeito, quem é o gestor, quem é o chefe do executivo que deve localizar isso. Tá. Avaliação para o cargo político, para a posição política da prefeita, como profissional de administração do município. Que nota o senhor daria se tivesse que avaliá-la? Não tem como avaliar, né? Porque para você avaliar, você tem que ter... Ao longo desse contexto aqui, até pelo que o senhor viu até agora. Ela não é uma prefeita que termina o mandato. Não termina? Não então termina. A nota é abaixo? Não, eu acho que ela não foi eleita para isso. Não foi? Eu acho que ela não foi eleita para bater boca, ela não foi eleita para ficar no palanque, ela não tem esse perfil, né? Eu acho que a prefeita ela tem um foco que ela não consegue centrar. Eu acho que um dos problemas é, geralmente, quem consegue ir mal em gestão é porque não desce do palanque. Você não consegue descer do palanque. E as ações pessoais? Eu posso não gostar do Luiz Alfredo, mas você tem que respeitar o cargo dele. Eu posso, pessoalmente, ter uma indisposição com a prefeita, mas eu tenho que respeitar o cargo dela e tenho que tentar ajudar. E eu tenho tentado, na Câmara, fazer tudo isso. Né? Eu sempre digo, o vereador que mais faz pela administração não é o vereador Luiz Alfredo, né? Nem é o vereador e nem vereador. O vereador que mais fez até 10 dias atrás, 5 dias atrás, pela administração, foi o vereador Olivino Custódio. Esse é o que mais fez pela gestão, é o que mais articulou dentro da Câmara, é o que mais buscou a integração em momentos extremos de discussão séria. Ele corre risco de perder, porque ele tem uma indicação na prefeitura que ele indicou para ocupar cargo lá. Não, isso eu não sei exatamente se ele pode perder ou não. Mas nessa linha da prefeita aí, né? Tudo bem, nós não vamos avaliar. Mas eu acho que ela descarrilhou quando ela falou isso. Acho que agora ela voltou para a linha. Acho que ela voltou para os trilhos. Ela descarrilhou, deu uma desviada, recolocaram o vagão, a locomotiva e vai continuar agora. E teve mais gente que teve alguns indicados aí. Não, indicado, como diz, às vezes é por competência. Às vezes a pessoa pergunta, escuta, fulano de tal trabalhou com você, é bom de serviço? Trabalha bem? Você diz, não, trabalhou, prestou um bom serviço. Isso dá um juízo de valor, às vezes uma opinião. Né? E aí acabaram, porque eu falei que é bom, então vou mandar embora. Então, isso teve, o Pedro tem falado isso constantemente, o Pedro Nelson, presidente, né? Eu acho que o Pedrinho está preocupado, ele até se manifestou já em nome como presidente, porque ele está preocupado com a idoneidade moral dos vereadores atingidos, porque você acaba atingindo quem votou favorável, não quem votou contrário, né? Porque o contrário teve retaliação e o favorável teve benesse. Então, isso daí está com uma preocupação grande. Hoje de manhã houveram várias reuniões na Câmara já para ver qual é a definição que vai ser tomada em relação a isso. E eu acredito que a prefeita... acho que pegou muito fio desencapado nesses últimos 10 dias aí. Eu acho que esse negócio da eliminação pública de Natal é acabando, dá um tilt nela aí, ficou raciocinando igual luzinha de árvore de Natal, né? Ficou piscando. Por que o senhor disse aí, para terminar a fala, o senhor fez uma alusão comparativa a Diabo Loiro? Porque você não pode chegar e falar assim, vou te dar um presente de Natal, você está no olho da rua. Isso é coisa do demônio, na minha opinião. Demônio, então... Na minha opinião, é coisa de demônio. Você não pode falar um troço desse. Isso daí são dois ataques, né? Um ataque ao espírito de Natal e como chefe do governo, eu nunca vi isso. Eu confesso que eu já vi muita coisa. Mas né? isso... Eu tenho um amigo que fala o corpo e me diz o seguinte, depois que eu vi avião aterrissando em prédio, para mim nada mais é novidade. Mas esse tipo de pessoa atirando no pé e suicídio político ao vivo e a cores, raramente a gente vê isso. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a você, foi um prazer estar com vocês. Um abraço, obrigadão, felicidades para o senhor e dê notícia. Deixa eu só... Espero desejar a todos um Feliz Natal, que todos estejam empregados, que todos estejam gozando de uma ótima receita, que todos tenham uma capacidade. Desejar que a Prefeitura entre num planejamento, numa meta de orientação. Não podemos fazer tudo que as pessoas precisam, mas pelo menos vamos fazer que essas pessoas se sintam melhor. Que as esperanças do Ano Novo sejam de paz, de tranquilidade e principalmente de respeito ao que somos, o que nos tornamos e o que fazemos. Muito bem. Um abraço e dê notícia para nós aí. Obrigado. Obrigado, tchau, tchau. 1 hora mais.